Então hoje a gente vai mostrar que é possível introduzir uma nova função de estado a partir da segunda lei da termodinâmica. O primeiro passo, então, para fazer isso é mostrar que, como consequência da segunda lei, a gente obtém o que se conhece como a desigualdade de Clausius. Vamos começar com uma observação sobre o análogo da desigualdade de Clausius para um sistema mais simples, que é aquele onde um sistema, ao realizar um processo fechado, um ciclo, ele interage só com dois reservatórios térmicos. Esses dois reservatórios estão a temperaturas diferentes, T1 e T2. O sistema pode trocar calor com eles, Q1, Q2 podem ser positivos ou negativos, e como consequência de cada uma dessas interações, uma certa quantidade de trabalho é produzida. O trabalho total, então, é W. Então, a gente discutiu o teorema de Carnot, que nos diz que qualquer máquina ela vai ser, no máximo, tão eficiente quanto uma máquina reversível. A eficiência dessa máquina é só função da temperatura. Então, a gente pode substituir as expressões das eficiências. Aqui do lado esquerdo a gente tem como é uma máquina qualquer, então a gente pega simplesmente a definição de eficiência, que pode ser escrita como 1 menos a razão Q2 sobre Q1. Então aqui a gente está usando o fato de que T1 é a temperatura maior, T2 a menor, o sistema recebe calor da primeira e cede calor para a segunda, né? Então Q1 positivo, Q2 é negativo. Então pela definição de eficiência a gente pode escrever 1 menos Q2 sobre Q1 e essa eficiência vai ser sempre menor e no máximo igual à eficiência de uma máquina reversível que pelo teorema de Carnot, é só função das temperaturas dos dois reservatórios. Então, 1 menos T2 sobre T1. Então, aqui o 1 pode cortar e passando um termo para cada lado, né, para trocar o sinal, ou multiplicando por menos 1, que é a mesma coisa, nossa expressão fica Q2 sobre Q1 é maior ou igual do que T2 sobre T1. Deixando um pouco mais simétrica, Qs sobre Ts, então a gente obtém essa terceira linha aqui, e passando esse Q2 sobre T2 para o lado direito. E lembrando que como Q2 é negativo, então o módulo de Q2 vai ser menos Q2. Então quando a gente passa aqui para a direita, fica mais Q2. Então nessa situação simples aqui de interação com dois reservatórios, como consequência do teorema de Carnot, que é consequência da segunda lei da termodinâmica, a gente obtém que a soma das frações Qs sobre Ts, Q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2, é sempre menor ou igual a zero. Então a gente tem duas situações possíveis. A gente tem o caso em que o ciclo que o sistema faz é um ciclo irreversível, aí nesse caso vale a desigualdade, ou quando ele faz um ciclo reversível, e aí a eficiência dele vai ser igual à eficiência máxima, e aí, portanto, vale a igualdade. Bom, esse nosso resultado aqui para dois reservatórios, ele pode ser generalizado para um número arbitrário, n. Então agora o sistema interage com cada um desses reservatórios, recebe ou cede uma quantidade de calor Q para ele e produz uma determinada quantidade de trabalho. Então o trabalho aqui, de novo, é o total dos trabalhos produzidos em cada uma dessas etapas. Então tanto os Qs quanto os Ws podem ser positivos ou negativos. Então a gente pode mostrar, e é uma generalização do resultado que foi obtido antes para n igual a 2, que se a gente soma sobre todos os processos a razão QI sobre TI, de novo, esse resultado é menor ou igual a zero. Então lembrem que tanto no caso do ciclo com duas fontes, como agora, essa soma é sobre um ciclo completo. Tá? O sistema precisa voltar para o seu estado inicial. Quando, ao invés de fazer uma interação com um número discreto de fontes, se eu tiver agora um número infinito e com cada uma delas a troca de calor vai ser uma quantidade infinitesimal, a gente substitui então o Q por ΔQ e a soma por uma integral. Então essa integral com a bolinha significa que é uma integral fechada, porque é uma soma, uma integral sobre um ciclo. Tá? Então, o nosso resultado geral, que é o conhecido como a desigualdade de Clausius, né, tanto na sua forma discreta quanto na sua forma contínua, estão aqui nessa linha. Então, notem o seguinte, eu posso montar um outro ciclo simplesmente pegando o inverso de cada uma das etapas. Então, para isso poder acontecer, cada uma
das etapas, cada uma das interações com as fontes, com as N fontes, precisa ser reversível. Se uma não for, o meu processo todo é irreversível. Então, se eu agora montar um ciclo reversível, como a desigualdade foi demonstrada por um ciclo arbitrário, a gente não deu nenhum detalhe sobre ele, se eu pegar um ciclo invertido, continua sendo um ciclo arbitrário. Então, esse ciclo invertido também precisa obedecer à desigualdade de Clausius. Então, se a gente inverter cada um desses processos, e para fazer isso a gente, então, troca o sentido da interação de calor, troca o QI por menos QI, a desigualdade ela tem que permanecer válida com esses QIs trocados. Então, eu tenho a mesma expressão aqui de cima, só que com um sinal menos. Quando a gente multiplica uma desigualdade por menos 1, porque eu quero me livrar desse sinal aqui, a gente inverte o sentido da desigualdade. Então, multiplicando, o resultado é que o ciclo inverso obedece soma em I, QI sobre TI. Isso é maior ou igual a zero. Então, eu tenho uma expressão que é a soma sobre um ciclo de QI sobre TI, que ao mesmo tempo precisa ser menor ou igual a zero e maior ou igual a zero. Então, a única forma de satisfazer essas duas desigualdades, essas duas restrições ao mesmo tempo, é ela sendo zero. Então, no caso em que o ciclo é reversível, a soma sobre todos os processos que compõem esse ciclo, de uma expressão formada pela quantidade de calor trocada nessa etapa, dividido pela temperatura na qual ela é feita, isso é zero. Então, a partir dessa propriedade, a gente pode introduzir essa nova variável de estado, que a gente chama de entropia. O que a gente espera de uma variável de estado? De uma variável, de uma função de estado? A gente espera que ela só dependa do estado onde o sistema se encontra, que ela não dependa de como ele chegou ali, de qual caminho ele fez para chegar ali. Então, a gente precisa que duas propriedades sejam satisfeitas. A primeira é essa que a gente acabou de ver, que se eu fizer um caminho fechado e voltar para o mesmo ponto de partida, a minha quantidade, que eu estou propondo para ser uma função de estado, tem que voltar a assumir o seu valor inicial. Então, a gente pode verificar aqui na definição dessa nossa nova quantidade S, que se eu coloco que o estado final B é o mesmo estado inicial, o ponto de partida, SB menos SA, a gente precisa então que essa integral fechada de ΔQ sobre T seja zero. A gente acabou de ver que isso vale desde que o processo seja reversível. Se ele não for reversível, a minha função ΔQ sobre T integrada não vai dar zero. Significa que ela não volta para o valor original. Essa definição precisa que o caminho utilizado para calcular o ΔQ sobre T integral seja um caminho associado a um processo reversível. Bom, essa é uma das condições necessárias. A outra condição... Então agora imaginem, eu parto de um estado inicial A, vou para um estado final B por dois caminhos diferentes. Se S é uma variável de estado, se eu calcular a integral desde A até B de ΔQ sobre T ao longo do caminho 1 e ao longo do caminho 2, essas quantidades têm que ser iguais, porque a gente espera que, se for uma função de estado, essa integral, como a definição mostra, só dependa do estado final e do estado inicial. SB menos SA. A gente já mostrou que a função volta ao seu valor inicial se eu tiver um ciclo, mas agora eu tenho dois estados e eu quero mostrar a independência do caminho. Então a gente já sabe que os nossos caminhos precisam ser reversíveis. Então eu vou fazer um ciclo fechado. Eu vou de A até B pelo caminho 1, mas eu volto por outro caminho. Eu volto pelo caminho 2. A nossa primeira propriedade mostrava que a soma sobre esse caminho fechado de ΔQ sobre T tinha que ser zero. Tá? Então, separando essas duas integrais e usando o fato de que elas são reversíveis, eu posso inverter o sentido com o qual eu percorro esse caminho e ao invés de ir de B até A pelo caminho 2, eu posso ir de A até B pelo caminho 2. Tá? Então, simplesmente invertendo o sentido de integração, eu mudo o sinal, então eu posso inverter A com B, trocar o sinal, como é igual a zero, eu passo para o lado de lá. E aí o resultado é o que a gente estava querendo demonstrar, que se eu integro ao longo de um caminho reversível qualquer a quantidade ΔQ sobre T, tá? Então o caminho 1 aqui é um caminho qualquer, isso vai ser igual ao mesmo cálculo, só que agora sobre um outro caminho também arbitrário.
Então, como tanto 1 quanto 2 são caminhos arbitrários, vale para qualquer caminho. Então, essas são as duas propriedades que a gente precisava mostrar para dizer que S, a nossa nova função de estado, definida a partir da integral de ΔQ sobre T, é, de fato, uma função de estado. Então, se a gente pega essa mesma expressão na sua forma infinitesimal, a gente vê que ds vai ser igual a ΔQ sobre T, ou seja, ΔQ é TdS. O que nos dá uma outra maneira de escrever a primeira lei da termodinâmica na sua forma infinitesimal, onde eu troco agora ΔQ por TdS e ΔW por PDV. Então, o que a gente fez até agora foi mostrar que é possível introduzir essa função de estado. E agora a gente precisa mostrar como é que a gente calcula a variação da entropia para determinados processos. E na próxima aula a gente vai explorar um pouco mais as propriedades dessa nova função e mostrar que é possível reenunciar a segunda lei da termodinâmica em função do comportamento dessa quantidade. Então, o primeiro exemplo é uma situação onde eu tenho dois objetos diferentes, eles podem ser compostos de um material diferente, ter um tamanho diferente, o que importa é que as suas capacidades térmicas são diferentes, C1 e C2. Eles partem de temperaturas iniciais diferentes, a gente está assumindo que o 2 tem uma temperatura maior do que 1, e quando colocados em contato térmico, o calor vai passar de maior temperatura para o de menor, até que eles atingem uma temperatura de equilíbrio comum. Aqui a gente está assumindo que não tem nenhuma mudança de fase nesse processo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular qual é a temperatura final. Então, daqueles nossos problemas de calorimetria, a gente sabe por conservação de energia que o que sai de calor de um tem que necessariamente ir para o outro, porque o universo do problema contém só esses dois sistemas. Então, de maneira geral, a gente pode escrever o ΔQ do sistema como a sua capacidade térmica vezes dt e integrar, o que no caso aqui é bastante simples, porque como a capacidade térmica, a gente assumiu que ela é independente da temperatura. Os C1 e C2 saem das suas integrais e eu fico simplesmente com uma integral definida que é trivial. Então essa primeira aqui nos dá TF sobre T01 e a segunda nos dá TF sobre T02. TF é o que a gente quer obter, eu tenho ele presente em dois termos, basta isolar. A temperatura final ela vai ser uma média ponderada das temperaturas das duas amostras e ponderada pela capacidade térmica de cada um dos objetos. Aquele que tiver a capacidade térmica maior vai dominar o resultado final. O cálculo da entropia é parecido, então o que a gente tem que calcular é ΔQ sobre T e integrar desde a temperatura inicial até a temperatura final. Então a nossa integral fica só um pouquinho mais complicada, porque agora apareceu esse T, mas a integral de dt sobre T é o logaritmo de T e entre T01 e TF, então a nossa expressão fica desse jeito. O que acontece se ao longo desse processo tiver uma transição de fase? Então, quando tem uma transição de fase, do tipo que a gente estudou lá na primeira área, uma transição de fase descontínua que envolve um calor latente, então, ao longo dessa transição, não há dependência da temperatura. Na hora de calcular a variação de entropia, quando eu faço ΔQ sobre T, a nossa entropia é simplesmente Q sobre T. Então, quando tiver uma mudança de fase, eu vou ter contribuições que vão conter ml, m a massa vezes o calor latente do objeto dividido pela temperatura. Tá? Então, eu só vou ter que incluir termos a mais nessa expressão em função das transições que ocorrerem. O segundo exemplo agora é para um caso de um gás ideal que passa por um processo a temperatura constante. Então, uma expansão, uma compressão isotérmica são processos reversíveis que então, satisfazem a condição que a gente precisa para poder calcular a variação de entropia. Sendo isotérmico, a temperatura é constante, pode sair da integral, então a variação de entropia aqui do meu gás é simplesmente o calor que ele troca dividido pela temperatura. Como para um gás ideal, a variação de energia num processo isotérmico é zero, porque a energia de um gás ideal só depende da temperatura. Se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia.
Então, pela primeira lei da termodinâmica, se ΔU é zero, o calor trocado no processo tem que ser igual ao trabalho nesse processo, e o trabalho a gente já obteve, né? Era nRT, logaritmo do volume final pelo volume inicial, mas como é trabalho sob a temperatura, o T desaparece aqui nessa expressão. Notem que essa quantidade de calor que o sistema recebe vem de um reservatório que está a essa mesma temperatura. Então, esse processo acontece quando eu tenho um sistema em contato térmico com um reservatório, com o qual ele vai trocar calor. Então, assim como para o sistema a variação de entropia vai ser Q sobre T, a variação de entropia do reservatório vai ser menos Q sobre T. Ele está à mesma temperatura e ele troca a mesma quantidade de calor com o sinal trocado. Quando a gente pensa no universo do problema, que é a combinação do reservatório e o gás, a variação total de entropia, variação de entropia do universo, é a soma das duas variações, e como uma é o negativo da outra, esse resultado é zero. O que acontece agora se a gente tiver um processo adiabático? Existem vários tipos de processos adiabáticos, como a gente discutiu. Vamos começar com aquele que é reversível, né? Onde vale PV na gama igual a uma constante. Como o processo é reversível, a gente pode usar o calor trocado no próprio processo para calcular a variação de entropia, mas como é um processo adiabático, não tem troca de calor. Então, o ΔS no processo adiabático é zero. Então, se a entropia não muda ao longo de todo o processo, ele às vezes é chamado, por causa disso, de isoentrópico. O que acontece se eu tiver agora um processo adiabático, só que irreversível? Uma situação onde isso acontece é a expansão livre, onde um gás que ocupa um certo volume inicial, por remoção instantânea da parede, ele pode passar agora a ocupar todo o volume disponível. Então, o estado inicial é igual ao estado inicial do processo isotérmico e o estado final também. Bom, aqui a gente tem um problema, porque como a expansão livre é um processo irreversível, eu não posso usar o calor que supostamente é trocado nesse processo, porque quando a gente introduziu o conceito de entropia, a gente viu que precisava ser o calor associado a um processo reversível. Então, se eu calculo o ΔQ sobre T nesse processo de expansão livre, como o sistema é adiabático e não troca calor com ninguém, o ΔQI é zero. Tá? Mas lembrem que essa integral não é a variação de entropia, porque esse processo é irreversível. Então, para poder calcular qual é a entropia do estado final e comparar com a entropia do estado inicial, calcular o ΔS, a gente precisa achar um processo reversível que leva do mesmo estado inicial para o mesmo estado final. Bom, a gente acabou de ver que um processo como esse é o feito pela expansão isotérmica. Tá? Então, a gente sabe que o ΔS aqui é NR/ln de VF sobre VI, que é o mesmo resultado da expansão isotérmica. Então, tem uma diferença importante aqui. Então, nos dois casos, tanto na expansão isotérmica quanto na expansão livre, a variação de entropia do gás é a mesma. E tem que ser, porque a entropia é uma função de estado. Se eu começo e termino nos mesmos estados, não importa como eu cheguei de um para o outro, a variação de entropia tem que ser a mesma. O resultado é o mesmo. O que muda de um para o outro? O que muda é que no processo isotérmico eu tenho um reservatório que vai ceder o calor para o sistema, e aqui no caso 2 eu não tenho nenhum reservatório. Então a gente tem um sistema onde o gás aumentou sua entropia, e ao contrário do processo isotérmico onde eu tinha um reservatório que zerava a variação da entropia do sistema, aqui eu não tenho. Tá? Então o meu sistema aqui ele vai ter um aumento na sua entropia. Então, resumindo, o que a gente viu hoje? A gente viu que, como consequência da segunda lei da termodinâmica, é possível introduzir uma nova variável de estado, a qual a gente chamou de entropia. Então, isso é uma consequência da segunda lei da termodinâmica, porque essa é a lei que determina qual é o sentido da desigualdade que aparece na desigualdade de Clausius, que a gente usou para definir a entropia. Essa quantidade de estado que é introduzida, para ser de fato uma função de estado, ela precisa obedecer algumas propriedades. Então, quando esse meu caminho me leva novamente para o ponto de partida, ou seja, quando eu faço um ciclo, se esse ciclo for reversível, uma função de estado ela só depende daquele estado, então o ciclo reversível ao retornar ao ponto de partida tem que me devolver a quantidade ao seu valor inicial. Então, se eu calculo a sua variação ao longo desse caminho fechado, essa variação é zero.
E sendo função de estado, não pode depender do caminho que foi feito para chegar nele. Então, essa integral em dq sobre t tem que ser igual para qualquer caminho que seja feito. Tá? Então, agora que a gente já introduziu operacionalmente a função entropia, o que nos falta fazer é ver quais são as consequências para ela, quais são os possíveis comportamentos da entropia e como formular, então, a segunda lei da termodinâmica em função dessa nova quantidade de estado, que é o S.